Boa tarde a todos. Vamos lá iniciar mais uma correção da aula de hoje. Eu vou me dedicar para essa correção exclusivamente para matemática. Como é um conteúdo mais complicado, eu vou me dedicar nessa correção para matemática. Eu não vou publicar e fazer a correção de português, porque quando eu faço a correção, eu utilizo o Google Meet, e o Google Meet ele só permite até 15 minutos, tá certo? Então, por isso que eu vou publicar matemática. Como a atividade de português é mais de interpretação, eu, de acordo com a correção, percebi que grande parte dos alunos só teve alguns erros referentes à interpretação, mas são atividades mais leves. Então, vamos lá para a matemática. Em matemática, a gente está vendo que nós inserimos agora, no quarto ano, a unidade de milhar. Vocês já podem ter visto nas outras séries, mas é mais uma situação específica para o quarto ano. Então, voltando, né? A gente sempre vai fazer a visualização dos números, que só também relembrando que algarismos são números. Tem algumas pessoas interpretando algarismo como se fosse algarismo romano. A gente não está falando de algarismo romano. A gente está falando apenas de números, ok? Então, todo número, ele compõe um algarismo. Inclusive, teve essa explicação no livro também. Então, vamos lá. Sempre a gente vai ver de trás para frente, ok? Unidade, sempre vai ser nessa última casinha. Dezena, segunda casinha. Centena, terceira casinha. E unidade de milhar, a quarta casinha. Então, sempre vai ser primeiro, segundo, terceiro e quarto, ok? Então, aqui a gente tem um exemplo de 4.578. 8 é unidade, 7 dezenas, 5 centenas e unidade de milhar ficou, então, o 4, ok? Deixa eu só abrir aqui a nossa atividade para a gente, então, fazer a correção. Então, assim, toda vez que a PRO tiver qualquer situação que a gente visualizar qualquer ordem, a gente sempre vai ver de trás para frente, ok? Então, vamos lá. Aí, na atividade de matemática, vou ler aí o exemplo que ele trouxe dessa segunda situação, que foi um jogo do Campeonato Brasileiro de Futebol, teve um público de 33.483 pessoas. Então, 33 mil, a gente tem aqui esse número, 33 mil. Decompondo, o que é 33 mil? Decomposição é sempre a forma como a gente fala. Então, a gente fala 33 mil, não é isso? Então, 30 mais 3 mil, 33 mil. Se eu tenho 483, como é que eu falo 483? 483. Não é dessa forma que a gente fala? Então, decomposição é sempre a forma como a gente fala, ok? Então, eu tenho 33.483. Como é que eu coloco isso na tabela da milhar, da centena, dezena e unidade? Eu sempre coloco de trás para frente, tá? Porque a gente, nesse caso aí, vai seguir uma ordem que é de trás para frente. Então, eu tenho 3 na unidade, eu tenho 8 na dezena, eu tenho 4 na centena, eu tenho 3 na unidade de milhar e eu tenho 3 na dezena de milhar. Então, a partir daqui, eu tenho milhar. E vai seguir a mesma ordem daqui. Então, aqui é unidade de milhar, dezena de milhar, e caso tivesse um outro número, seria centena de milhar. Mas aqui a gente tem o número de 33.483. Aí no primeiro ele pede para a gente representar essa forma aí em dezena, né? 4 dezenas de milhar. Então vai ser 4 vezes 10 mil, dá 40 mil. Então eu vou escrever também aqui na lateral a forma como a gente fala, 40 mil. 5 dezenas de milhar, 5 vezes 10 mil, 50 mil. 6 dezenas de milhar, 60 mil. 7 dezenas de milhar, 70 mil. 8 dezenas de milhar, 80 mil. 9 dezenas de milhar, 90 mil. Ok? Até aí?
Vamos lá para o segundo. Aí tem uma outra situação aí. Para homenagear o Rio Mais 20, realizado em 2012 no Rio de Janeiro, o artista Vicky Muniz construiu peixes gigantes na praia do Botafogo, utilizando cerca de 30 mil garrafas plásticas. Olha que reaproveitamento incrível aqui, né? Então, usando algarismos, lembrando, algarismo é diferente de algarismo romano. A gente aqui está falando de algarismo, nesse caso são números, ok? Então, utilizando de algarismos, escreva o número destacado no texto. Qual foi o número que está destacado? Destacado é sempre em negrito. 30 mil. Vamos lá para a letra B. Escreva por extenso. Quando a gente estiver falando em escrever por extenso, é escrever em algarismo? Não. Escrever por extenso é escrever com letras a forma como a gente fala aquele determinado número. A gente já viu o conteúdo de antecessor, que é sempre o que vem antes, sucessor, que vem depois, ok? Então, se eu tenho 30 mil, qual é o número que vem antes de 30 mil? 29.999, ok? Por extenso, tá certo? E qual seria o sucessor de 30 mil? 30.001. Tudo bem até aí? Vamos lá para o terceiro. Aí seria em sala de aula, aglomerado, mas devido à nossa pandemia, a gente não pode fazer isso. Qual é o maior número formado por 5 algarismos? Qual é o maior número formado por 5 algarismos? 99.999, ok? A partir disso aí, já seria mais algarismos. Letra B. Qual é o menor número formado por 5 algarismos diferentes? 10.234, ok? Esse é o menor número formado por 5 algarismos diferentes. Ou seja, cada número aqui é diferente um do outro, ok? Sendo que é o menor. Então, a gente não pode utilizar aqui 5, 6, né, consecutivamente. Vamos lá para o quarto. No quarto, algumas pessoas tiveram dúvida, então a gente precisa prestar bastante atenção, porque além de a gente trabalhar a ordem, a gente está trabalhando sobre par e ímpar, a gente está trabalhando sobre sequência. Então, essa atividade especificamente exige muita atenção e principalmente a gente relembrar os conteúdos, né? Então, vamos lá. São dicas, é como se fosse adivinhações, né? Aí a gente tem que prestar bastante atenção para a gente descobrir qual é esse número. Lembrando, se eu estou falando de ordem, a Pro acabou de explicar que é sempre de trás para frente. O algarismo que ocupa a primeira ordem, a ordem é ímpar e maior que 7. Qual é o número que vem depois, então, de 7? Já que é maior que 7, porém ele é ímpar. É o 8, gente? Não, eu sei que o 8 é um número par. Então, depois de 7 vem que número? 9. Então, já sei que aqui é o 9. Ele ocupa a primeira posição. Aqui está falando da terceira posição, ok? O algarismo que ocupa a terceira posição é par. Então, já sei que é 2, que é 4, que é 6, ok? Lembrando que é sempre um número, né? Então, menor que 4 e maior que 0. Qual é o número par que está entre 0 e 4? Só restou 2. 1 e 3 é número ímpar, ok? Então, eu sei que aqui é o número 2. Terceira ordem, ó, número 2. O algarismo que ocupa a ordem segunda, ó, é esse daqui nesse caso, é encontrado calculando-se a diferença entre o algarismo 1 e a primeiro e da terceira posição. Qual é a diferença entre 2 e 9? Professora, mas o que é a diferença? A gente estudou lá desde o primeiro, segundo ano. Que diferença é o que? Subtração. Qual é o número que vai resultar na subtração de 2 menos 9? Eu lembrando que sempre existe uma ordem, né? Eu tenho um número maior, eu vou subtrair pelo número menor. 2 menos 9, 7, ok? Vamos lá para o próximo. O algarismo da quarta ordem, aqui, ó,
é o dobro do algarismo da terceira ordem. Vamos lá. Qual é o dobro de 2? Professora, mas o que é dobro, gente? Também, com certeza vocês já viram isso, é conteúdo de segundo e terceiro ano. Dobro é sempre o quê? Aquele valor multiplicado 2 vezes. Ou seja, aquele valor dobrado. Ó, dobro, dobrado. Se eu tenho 1, qual é o dobro de 1? 2. Se eu tenho 2, qual é o dobro de 2? 4. E assim por diante. Então, aqui, qual é o dobro de 2? 4. O algarismo da primeira ordem é a metade do algarismo da terceira ordem. O que é metade? Ó, é a metade, é parte daquilo. Né? Se eu divido aquilo por 2, eu vou conseguir descobrir qual é a metade. Qual é a metade de 2? 2 é a terceira ordem, 1. Então, que número é esse? 14.279, ok? Essa charada aí é ótima, perfeita. Estudem, observem cada situação. Se não tiver entendido alguma coisa, me procurem, porque essa atividade é muito boa. Inclusive, estou até pensando em ver para a gente fazer uma atividade extra aí com isso aí, porque isso aí trabalhou com ordem, trabalhou com a questão de a gente falar sobre centena, dezena, unidade, milhar, trabalhou com uma questão de par ou ímpar, dobro, né? Trabalhou com uma questão de, enfim, várias questões. Então é muito boa essa atividade. Prestem bastante atenção que a gente consegue desvendar. Letra B. Qual é a soma de todos os algarismos desse número? Se eu somar, então, 1 mais 4 mais 2 mais 7 mais 9 vai dar que valor? 23. Ok? Então é isso, pessoal. Vou disponibilizar também atividade de português, porque como a interpretação é uma situação realmente de leitura e entender o conteúdo. Tá bom? Tchau, tchau para vocês. Um beijo. Até amanhã.